Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! A paz do Senhor, bom dia você que está aí na sua casa, seja bem-vindo a essa escola dominical. E eu quero te convidar, tá chamando a sua família, seus amigos, compartilha já esse link, esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, no canal da igreja, para que você receba outros estudos, outras palavras que vão ser bênção para a sua vida. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre avivamento e o que Deus quer fazer na sua vida, na nossa vida, nessa igreja, nesse território que a gente vive, nessa Ilha do Governador e muito mais. Vamos estar falando com calma sobre isso e que você sinta cada vez mais o desejo e o arder do fogo do Espírito Santo no seu coração. Eu estou aqui com o Vitor Hugo. Bom dia, amados, que nessa manhã mais uma vez o Senhor venha falar aos nossos corações e possamos juntos aprender mais da palavra do Senhor, esse tema maravilhoso que é avivamento, que a gente não deve somente aprender, mas viver o avivamento. Amém. E do meu lado direito, Tiago Marins. Amém. Bom dia, meus amados, a paz do Senhor, tudo bom? Espero que não seja nenhum de nós a falar aqui, mas que sejamos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, para que tudo aquilo que a gente venha falar seja para bom proveito para cada um de vocês. Amém? Amém. Gostaria de pedir para o Vitor estar orando para a gente estar começando, por favor. Senhor Deus e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa manhã. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, nos ajudando em cada lar, Senhor, podendo falar ao coração de cada um e abrindo a nossa mente para entender tudo aquilo que será falado nessa manhã, falado nesses estudos, e que o Teu Espírito Santo nos encha, Senhor, que conforme a gente for aprendendo da Tua palavra, a gente possa viver e ser avivado por Ti. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria te convidar nesse momento a você imaginar um cenário junto comigo. Feche seus olhos se você quiser e crie esse cenário. Imagina que você está na igreja, você se reuniu com seus irmãos na igreja e de repente o fogo de Deus começa a cair e as pessoas vão sendo tocadas, vão falando em línguas, vão sentindo a presença de Deus e aí mais pessoas começam a chegar, mais pessoas que você não conhece, pessoas que estão passando na rua vão sendo tocadas pelo Espírito de Deus e elas entram e começam a se render, a se arrepender dos erros, de seus pecados e essa unção, esse fogo começa a passar da rua da igreja, começa a atingir todo o quarteirão, todo o bairro em que você está e aí você começa a sentir incessantemente a presença de Deus como você nunca sentiu e nunca imaginou. Você está na sua casa, você gostaria de viver isso? Então a gente vai estudar um pouquinho. Às vezes a gente quer buscar muito, a gente quer viver, a gente tem esse desejo, mas a gente não entende o que é. E se a gente quer pedir alguma coisa, é muito importante que a gente entenda o que é isso que a gente está pedindo, para a gente não pedir algo simplesmente por pedir, porque outra pessoa viveu, porque outra pessoa disse que é bom, mas porque nós entendemos o que nós queremos. A própria palavra diz que a gente pede mal por não saber o que está pedindo. E realmente para a gente
pedir algo ao Senhor, a gente temos que ter um entendimento daquilo que nós estamos pedindo e como fazer, como pedir, quais são os procedimentos, porque existem sim algumas, não regras fechadas, mas existem alguns passos, principalmente falando de avivamento, que devem ser seguidos, né? Com certeza. E aí, vamos para começar nossa aula, sempre pautado na palavra, que é o mais importante. Quero convidar você a, na sua casa, abrir sua Bíblia, seja ela física ou digital, num aplicativo. Quero te convidar a abrir no livro de Atos 2, que é uma passagem conhecidíssima por se tratar de avivamento, por se tratar do manifestado do Espírito Santo. Então, vamos começar nosso estudo lendo o livro de Atos, no capítulo 2, tá bom? E vamos ler a partir do capítulo 1, acho que do versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Você que abriu, por favor, me acompanhe. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos parar por aqui e a gente vai entendendo aos pouquinhos. E queria convidar o Tiago a estar começando, puxando esse carro com a gente. Tiago, vamos primeiro, nessa sequência do estudo, entender, começar desde o princípio, o que é o avivamento, no seu sentido mais simples possível. O que é o avivamento? Amém. Que honra, né? Poder introduzir, mas vamos lá. Na etimologia da palavra avivamento, ela se refere à ação ou efeito de avivar, ou avivar-se, que é tornar-se mais vivo. Ou seja, para que haja o avivamento, você tem que estar vivo, né? Então, a gente já parte do princípio de que o estar vivo é vivo no Espírito, ou seja, ter uma ligação com Deus, você ter a sua intimidade com o Senhor. É por isso que o avivamento ele não vai começar das pessoas que precisam ser contagiadas por esse poder do Espírito Santo. Quando a gente percebe no início do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte, olha só que interessante: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quando fala da questão de estarmos reunidos no mesmo lugar, a gente fala de mesma visão, de mesmo propósito, de mesma identidade. Então, quando as pessoas estão imbuídas no mesmo propósito, numa mesma visão, buscando algo, é um princípio bíblico que acaba se cumprindo. E essa questão do avivamento é fazer justamente o quê? O que na essência é o avivamento? É você colocar mais lenha nesse pequeno fogo que tem dentro de você. Se algo que ele está morno, você acende essa chama. É você colocar mais vida naquilo que já existe vida. Exato. E foi uma coisa que o diácono Vitor pregou. Confere a pregação aí que Deus falou no dia 23 de julho. Vai estar aqui também na nossa lista. E que não tem como a gente ser avivado, não tem como a gente sentir o mover do Espírito Santo, ser usado, cumprir o nosso chamado, se a gente está morto, se a gente está parado, se a gente está caído, né? Exatamente. O avivamento, bem definido pelo Tiago, o nome mesmo diz, né? É vida, é dar uma nova vida a si mesmo, né? E nós vamos ver isso mais para frente, até mesmo esse estudo não acaba hoje, mas já dando um spoilerzinho, esse primeiro versículo ele é muito interessante, porque estavam todos reunidos, e na minha versão, que é a corrigida fiel da Almeida, ela diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente. Então faz parte desse processo estarmos unidos com o mesmo propósito, em concordância. E como você bem disse, Mateus, preguei isso lá no dia 23, aqui na igreja, lá não, aqui. Porque Deus não trabalha com pessoas mortas. Nós morremos para o mundo, mas estamos vivos. E precisamos mostrar essa nossa vida, essa nossa nova vida para o mundo. E por isso nós precisamos de um avivamento. E a palavra ela diz, se é avivamento, se é viver novamente,
é porque nós precisamos disso constantemente. Com certeza. E é claro que o avivamento, ele pode ser um avivamento, digamos, individual, em que uma pessoa pode se avivar, e pode ser coletivo. Mas um avivamento nunca acontece somente no individual. Ainda que ele comece por uma pessoa, ele vai se espalhar, assim como um fogo, uma fogueira, ele se alastra. Então o avivamento, por mais que ele comece com uma pessoa, por mais que ele comece na sua casa, na sua vida, ele vai se alastrar para aqueles que estão ao seu redor. Um avivamento nunca vai te fazer viver algo sobrenatural sozinho. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar para você no seu quarto, trancado, no oculto, no secreto, e ele vai fazer isso em todos os momentos, quando você buscar a face dele. Mas um avivamento verdadeiro, ele sempre vai se alastrar por todo o povo. O avivamento, você pode passar por esse avivamento individual, mas automaticamente ele vai fazer com que você alastre esse avivamento, né? A brasa não pode simplesmente morrer, apagar, ela vai se espalhar. Quando nós estamos aqui reunidos na igreja, sendo cheios do Espírito Santo, naquele momento do culto, e automaticamente essa brasa ela começa a se espalhar na igreja, né? É maravilhoso. Nós tivemos um encontro aqui, um começa a orar e de repente todos são tomados pelo Espírito, exatamente dessa forma. Um começa uma oração, uma pessoa começa a ter esse despertar do Espírito e de repente todos estão tomados, né? Olha, esse exemplo é muito bem colocado pelo Mateus, de que existe a possibilidade sim de, através de um canal, através de uma pessoa, poder iniciar esse avivamento. E nós temos exemplo ao longo da nossa história, né, da história do cristianismo, do avivamento. Eu lembro que quando eu estava num período na minha vida que eu estudava a Bíblia de forma assim, muito incessante, e eu buscava muito essas maravilhas de Deus, sabe? De uma forma com que eu nunca tinha experimentado antes. Então, passei a entender no seguinte foco. Eu falei, se a palavra de Deus diz que nós servimos um Deus que é maravilhoso, que aquilo que Ele tem para proporcionar para cada um de nós é muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Então, se o que eu estou vivendo eu acho que é pouco, eu creio que Deus ele pode fazer muito mais. E começou uma busca incessante, como se fosse uma caçada, se é que eu posso, com a licença poética falando, mas foi uma caçada pelo Espírito Santo de Deus, para que esse avivamento ele pudesse acontecer, até o ponto de que eu tive uma experiência durante um bom tempo, de vezes de que o Espírito Santo ele começava a me acordar de madrugada, ele começava a me fazer rolar da cama, e eu não conseguia voltar a dormir, quando eu não orasse por todas as pessoas de que Ele me colocasse na cabeça, no coração para poder orar. E esse desejo de orar por essas pessoas, eu queria dormir, mas eu não conseguia, o sono era interrompido, o Espírito Santo começava a falar no coração, e Ele começou a colocar no meu desejo, olha, eu preciso de mais intercessores. A minha igreja precisa de pessoas que se coloquem na brecha. E eu senti aquele fogo começando a arder, eu falei, E o avivamento, uma das características do avivamento é que isso não pode ficar contido só com você, não pode ficar só preso na sua cabeça ou na sua experiência pessoal, isso tem que ser alastrado. Então, na época do grupo de jovens que eu fazia parte, eu comecei a contar essa experiência, e esse fogo, esse avivamento, isso que foi renovado, essa nova vida, essa sobrevida que deu no meu período de vida espiritual com o Senhor, isso fez com que esse fogo começasse a tomar conta das pessoas em volta, e a gente fez coisas tão bacanas através do poder do Espírito Santo, que muitas vidas foram impactadas, muitas vidas foram alcançadas. Então eu entendo que hoje, quando nós, eu bato muito nessa tecla, no que diz respeito à concordância. Por que a concordância é importante? Biblicamente falando, lá em Mateus 18, versículo 19, diz assim: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então, o segredo de você alcançar algo, e essa busca incessante nossa pelo avivamento, o segredo está na concordância. Então, quando veio o agir de Deus através daquele fogo no meu coração,
E aquilo começou a alastrar para as pessoas, porque as pessoas se deixaram levar. O grande problema hoje é que as pessoas se prendem muito. O Espírito Santo, ele quer agir, o poder de Deus, ele quer se manifestar, mas as pessoas ainda ficam travadas, elas se travam. E como eu aprendi que o Espírito Santo, ele nada mais é do que um gentleman, então ele vai chegar com você com uma voz doce, uma voz suave, ele quer falar com você, mas se você não der espaço para que ele possa falar com você, para que ele seja ouvido, algum tempo ele vai diminuindo a sua voz e vai tentando falar com você, mas se você não deixar ele falar, ele algum tempo vai se calando. Exatamente, ele é educado. A Bíblia está cheia de passagens que falam que Deus quer ser encontrado, que ele diz o tempo todo, me busquem de todo o coração e vocês vão me encontrar. Batam a porta e a porta vai se abrir e eu vou deixar ser encontrado por vocês. Não é que a gente vai conseguir, mas Ele vai permitir ser encontrado. É maravilhoso. Eu vou ler aqui em Isaías 61, posso? Com certeza. Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. E isso só é possível fazer avivado. A gente não consegue alcançar tudo isso que o Senhor tem para nós, todo esse, eu vou colocar dessa forma, todos esses bens, toda essa preciosidade que o Senhor tem para nós, sem estar avivado. E como a pergunta inicial é: o que é o avivamento? Isso é avivamento. Ser cheio do Espírito Santo, estar ativo na obra do Senhor, mas não é com um coração pesado, é com um coração alegre, com um coração saltitando de alegria. Avivamento, nós vamos falar um pouco mais disso, né? O avivamento, ele não é reteté, ele não é só ficar pulando, isso faz parte de todo o processo, mas uma igreja avivada é uma igreja que prega o Evangelho, é uma igreja que cuida dos doentes, é uma igreja que faz ação social, uma igreja que trata as pessoas, que tem um acompanhamento individual com cada um. E aí a gente pega esse ponto, que ele é individual e ele é em conjunto também com todo o grupo, mas ele nunca fica somente individualizado. E é prazeroso, você passa a sentir desejo de estar ali, vivendo aquilo, fazendo parte daquilo, e de compartilhar aquilo, como o Tiago falou, de compartilhar, de levar adiante. É como ver um filme, a gente vê um filme, sai do filme, caramba, eu preciso contar para o meu irmão, eu preciso contar para o meu amigo do filme que eu vi, para eles poderem ver. E o avivamento é muito mais do que isso, porque quando você vive o avivamento, quando você está ali chegando mais perto, você quer viver aquilo mais e mais e mais. Não é como um filme que você vê e às vezes você não quer ver de novo. Não, é muito mais do que um filme, é uma simples comparação, mas é muito mais. Você quer continuar vivendo constantemente aquilo, e aí você quer viver com aquela pessoa que está do seu lado, e quando você já está vivendo com aquela pessoa que está do seu lado, você quer viver aquilo com uma pessoa que você não viveu ainda, com pessoas diferentes. Eu queria deixar uma experiência aqui, os jovens no retiro, e de repente você vai falar, caramba, lá vai o Mateus mais uma vez falar do retiro, já está chato. Mas cara, é porque quando você vive uma experiência com Deus, você começa a contar e a contar. E aí no retiro a gente estava lá buscando, no começo meio tímido, mas com o tempo os jovens foram se soltando, foram se entendendo, e como o Tiago falou, foram todos juntos, estavam todos
juntos, mesmo pensamento, no mesmo pensamento, propósito, no mesmo alvo, no mesmo objetivo, e a gente começou a clamar, a buscar, e de repente não tinha mais vergonha, não tinha mais medo, e a gente começou a viver, e foi muito bom. E eu sou muito grato por ter vivido do lado do Valente, do lado do Tiago, do lado da Andressa e de tantos outros jovens, Thaisa, Desirê, mas depois que eu saí de lá, eu falei, cara, isso é muito bom, e a partir de agora eu quero viver isso com outras pessoas que não estavam aqui e que talvez nem sejam tão próximas de mim, mas eu quero viver com elas, sem medo, sem vergonha, eu quero viver com elas tudo isso que eu vivi aqui, com pessoas que são próximas. A experiência foi realmente sensacional, foi ímpar, né? Nós já tivemos participando de um retiro no outro ano, que também foi maravilhoso, a busca incessante, a presença do Espírito Santo era algo maravilhoso, era algo confortante. E aproveitando esse exemplo do Mateus, que ele falou sobre o retiro, uma das coisas que eu gostaria de frisar e também dar como exemplo do que é o avivamento, que é uma das características que você pode notar, de quando a presença do Espírito Santo ela é muito forte, quando você sente algo sobrenatural agindo no seu interior, você sente de forma física, né? A presença, a manifestação física, ela não é a única evidência da presença do Senhor. Às vezes você não sente nada, mas a presença do Senhor ela se faz presente, ela está ali. Mas a manifestação física daquele avivamento do Espírito Santo, quando ela se faz muito latente, uma das coisas que você pode notar, que é quando você pode olhar para o rosto, para a feição de todo mundo, é o quê? São as lágrimas, é o choro. Então, o que o avivamento também é? E uma das principais evidências do avivamento é arrependimento. Arrependimento. Olha só que interessante, o Mateus ele deu o exemplo de quando nós estávamos no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma busca, no foco incessante pela busca do Espírito Santo. E no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele fala, olha só que interessante o que ele fala: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, mas não é de qualquer forma. Olha só o que vem logo no porvir: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Isso fala de limpeza, de tratamento, de uma lavagem mesmo. Certa vez o meu pai ele me questionou, quando eu ainda morava com ele, quando eu era mais novo, perguntou se o porquê que eu orava tanto de madrugada, o porquê que eu vivia na igreja, eu vivia nos eventos, eu vivia fazendo atividades sociais. Ele falou assim: poxa, sabe o que está aparecendo para mim, Tiago? Que fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu falei: pai, o senhor tem razão. Fizeram mesmo uma lavagem cerebral em mim. Sabe o que fizeram? Limparam tudo que tinha de ruim, tudo que não prestava, arrancou da minha mente, arrancou no coração e colocou tudo aquilo que tinha de bom. Então o avivamento, ele faz com que aquelas pessoas, eu não digo no caso do meu pai, mas para as pessoas que estão no meio da escuridão, a luz que você traz através da presença do Espírito Santo, ela passa a incomodar. Então, se há críticas com relação ao que você faz em prol do reino de Deus, se há críticas que você faz em prol daquilo que é o nosso propósito, que é o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, então você saiba que você está no caminho certo. Se nada te incomoda, a gente tem que começar a se ligar, prestar atenção, repensar. E aí, confirmando isso que o Tiago falou, também quero trazer um outro exemplo, mas dessa vez na Bíblia, que uma das características mais importantes que o avivamento tem que ter quando você viver aqui com a gente, na sua casa, é que ele tem que estar sempre pautado na Bíblia. Então vamos para um exemplo, confirmando mais uma vez que o Tiago também leu aqui na Bíblia. Vamos ler. Quero te convidar a abrir no livro de Jonas, no capítulo 3. Jonas, você conhece a história dele. É aquela história: Deus mandou ele pregar para Nínive, ele não quis ir, depois fugiu, não quis ir, foi engolido pelo peixe, pelo grande peixe, mas no final das contas, Deus enviou Jonas, ele foi, ele obedeceu no final, né, depois de tudo. E quero te convidar a ler o versículo 5, Jonas capítulo 3, versículo 5, está escrito assim: depois de tudo isso que aconteceu, que Jonas foi cuspido pelo peixe e foi até Nínive pregar a palavra. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive,
Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Mais uma vez eu vou ler: deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Então é um arrependimento que foi crescendo de pessoa em pessoa e atingiu toda aquela cidade. Às vezes a gente nem para pensar que isso aqui é um avivamento, porque não teve línguas, não teve fogo, não teve rodopio. Mas a característica principal de um avivamento é o que a gente acabou de ler: arrependimento. Jonas foi lá, enviado por Deus, pregou a palavra e todos se arrependeram. A Bíblia diz, no versículo 5, do menor ao maior. O avivamento chegou até o rei daquele lugar, o manda-chuva daquele lugar. E ele baixou um decreto: todo mundo de jejum, todo mundo arrependido, ninguém mais vai voltar a fazer mal nenhum. Se a gente se atentar para o estudo sistemático dessa história de Jonas, a gente observa que Jonas, ele era um profeta, mas que ele não queria que, de certa forma, o Senhor livrasse aquela cidade, né? E as pessoas podem questionar o porquê, mas por que ele não queria que as pessoas fossem libertas, né? Tanto que Deus ele tinha direcionado o profeta para um determinado local e ele foi para outro, mas não teve... Deus ele tinha um propósito maior nisso, né? E graças a Deus que os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos, do que as nossas intenções. Dizem que a cidade de Nínive, ela era conhecida pelo ápice da sua maldade. Ele poderia ser comparado talvez com um PCC desses da vida, né? Dessas facções criminosas, porque o que eles faziam no ápice da sua maldade? Eles quando eles conquistavam outros povos ou para impor, né, o seu poder sobre outros povos, eles fincavam estacas no chão da cidade e colocavam como se fosse um frango os inimigos encaixados nessas varas. E dizem estudos de que a família de Jonas foi morta pelos moradores de Nínive. E então você imagina, né, o tamanho da crueldade que a família de Jonas pode ter sido morta por conta disso e por isso essa revolta. E por que eu estou citando esse exemplo, né, das características do povo de Nínive e do porquê dessa rejeição de Jonas? Porque o amor de Deus ele é infinitamente maior do que aquilo que você possa ter feito. Então, às vezes, nós nos culpamos tanto por coisas que nós fizemos no passado, mas Deus ele conhece o nosso coração, Ele sabe das intenções do nosso coração. Então, se nós nos arrependermos, assim como na primeira oportunidade que o povo ele teve para se arrepender, eles se arrependeram. O rei ele fez um decreto: vocês têm que agir assim, assim, assado, que era algo que verdadeiramente demonstrava o arrependimento, e por isso Deus ele livrou aquela cidade. Então a gente vê o amor de Deus sendo manifesto de uma forma tão poderosa e tremenda, independente das nossas desculpas, independente dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, até mesmo da nossa justiça. Porque a nossa justiça perante a soberania, a grandeza do Senhor, ela é quase que nada, né? Deus ele tem uma visão muito maior e Ele sabia do propósito, do porquê que Ele tinha que salvar essa cidade. Sim, e é interessante porque você leu até o versículo 9 e no versículo 10 já vem logo a resposta, né? Que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe anunciado. E não o fez. Ou seja, Deus viu naquele momento ali que realmente eles se arrependeram. Isso faz parte de avivamento, sim. O arrependimento faz parte do avivamento, porque Deus não vai avivar ninguém que não se arrepende dos pecados. Você com pecado, você não vai ser avivado. Então nós precisamos entender que esses passos são necessários. Se dedicar a Deus, abandonar o pecado, louvar a Deus com fervor, ou seja, estar realmente adorando a Deus com todo o seu íntimo, com o seu espírito, com sua alma, com a sua mente, com entendimento, e não como bonecos, não no automático, mas com fervor.
sentir a presença de Deus realmente e não ficar emocionado, né? A gente não pode confundir estar emocionado com a presença de Deus. Esse processo vai nos dar coragem para buscar ainda mais, estar ainda mais avivados. Nós sabemos de alguns relatos históricos que pessoas que foram avivadas que tiveram medo do avivamento, tamanho é o poder de Deus quando vem esse avivamento. Eu posso pegar só um gancho do que o Vitor falou? Com certeza. Eu achei muito bacana isso que o Vitor falou sobre a questão do arrependimento, e a gente tem batido bastante a tecla na questão de que o avivamento ele é seguido, né? Ou ele é iniciado, ele é startado através do arrependimento. Por quê? Por que a gente vê pouco avivamento no nosso meio, né? No mundo pós-moderno a gente vê pouco avivamento do que antes era de forma até mais comum, né? Em tempos primórdios. Porque você se arrepender não é você sentir remorso do que você faz de errado. O arrependimento é você reconhecer que você errou e você não praticar, ou seja, você deixar de lado e nunca mais voltar, literalmente abandonar. E por que isso é tão difícil? Porque isso dói na carne, literalmente. Eu aprendi no meu início da caminhada cristã de que melhor forma que eu deveria orar a Deus com relação ao perdão dos meus pecados. Quando eu orava pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, eu fazia tudo no atacado. Então, perdoa os meus pecados, isso não dói. Agora, imagina você, diante de uma pessoa que você tanto ama, da pessoa que você tem a maior admiração, que você a vê como perfeita, aquele que te acolhe, aquele que te ajuda, que te ama, que, sabe, não vê daquele lamaçal de pecado que você estava imbuído no passado, e você chegar diante dela, olhar nos olhos e falar assim, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso e aquilo, na hora tal, tantas vezes, ou seja, você nomear aquilo que você fez. O arrependimento, ele é uma forma de você confrontar a sua carne. O seu coração, ele começa a ser confrontado com aquilo que você faz de errado e que te afasta do Senhor. E o que a nossa carne quer é exatamente o contrário. É aquilo que ele não quer que a gente seja confrontado. E a nossa carne dói. E o cheiro mais suave, o incenso mais suave de que Deus ele recebe no seu trono é cheiro de carne morta. O cheiro da carne podre, morta, isso é incenso suave às narinas do Senhor. Mas em que sentido, Tiago? Cheiro de carne podre. A gente tem que mortificar a nossa carne. A gente tem que começar a entender que a nossa vida ela tem que ser pautada, ela tem que ser guiada, direcionada através da orientação do Espírito Santo. E toda vez que a gente dá mais vazão ao que a nossa carne faz, ao que a nossa carne deseja, isso vai afastando cada vez mais. Existem dois animais, né, que vivem dentro de nós, né? Então vai depender muito de qual deles que nós vamos alimentar. Então, se nós alimentamos as coisas da carne, ela vai prevalecer sobre as coisas do espírito. Então, a orientação, ou se existe uma dica para que a gente possa conseguir alcançar esse status do real avivamento, além da concordância, como eu falei como exemplo daqui, os outros demais exemplos foram muito bem colocados pelo Vitor e pelo Mateus, é o arrependimento. Confronte a sua carne, confronte aquilo que você tem a maior dificuldade, porque diante do Senhor não adianta a gente tentar mentir, às vezes a gente tenta enganar o Senhor e às vezes enganar a nós mesmos, mas quando a gente se abre, e isso dói, a gente revela, né? Realmente a gente declara para o Senhor aquilo que a gente faz, Ele vem como um bálsamo suave, trata o nosso coração. E aí o que acontece? Para concluir, a gente é tratado, sabe o quanto dói você falar para a pessoa amada o quanto que você errou e o quanto que isso entristece o coração de Deus, porque quando a gente peca é como se a gente estivesse crucificando a Cristo novamente. Então, sabendo dessa dor, a gente vai ter mais facilidade para sair daquele vício, para sair daquele costume do pecado. Nós vamos estar disponibilizando a apostila, né, falando sobre esse assunto, o estudo, e também vamos colocar alguns relatos de alguns avivamentos que aconteceram ao longo dos anos, ao redor do mundo, mas você já pode encontrar isso na internet. Você pesquisa, você vai encontrar vídeos, relatos históricos.
não é invenção, não é história que estamos contando, é relato histórico. E em cima disso que o Tiago falou, procure sobre o avivamento da Coreia. Vou contar pelo menos uma parte desse avivamento que foi espetacular. Pessoas estavam buscando a presença de Deus, estavam buscando pelo avivamento e buscavam e oravam, se não me engano, 3 vezes por dia. Buscavam, oravam, se reuniam e oravam e pediam e nada acontecia. E aí, de tanto que eles oravam e se reuniam, uma pessoa levantou e falou: acho que está no momento da gente ir para nossa casa, né? Não está dando resultado, vamos para casa, cada um ora da maneira como achar que tem que ser orado e a gente segue. Só que aí o povo, ao invés de parar, o povo simplesmente aumentou ainda mais. Começaram a se reunir 4 vezes, oraram mais e ainda não chegou o avivamento. Os relatos dizem que o céu parecia que era de bronze, porque não chegava nada, nenhuma resposta de Deus, nada acontecia. E aí numa noite, deixa eu até ver aqui, um presbítero não era um visitante, não era um novo convertido, era um presbítero, era uma liderança. Então ele se levantou e falou a seguinte frase, que eu vou ler para vocês: sou um Acã, Deus não pode abençoar por minha causa. Um amigo me chamou à sua casa e me disse: presbítero, estou para morrer, quero que você administre meus negócios, pois minha esposa é incapaz de fazê-lo. Realmente administrei o patrimônio daquela viúva, mas consegui embolsar $100 do seu dinheiro. Nesse momento ele assumiu o que ele fez. Ele percebeu o Espírito Santo dentro dele, incomodou de tal forma que ele cuspisse, que ele vomitasse aquele pecado na frente de todos os irmãos. E a Bíblia diz constantemente: se humilhem na minha presença. E o que é o arrependimento, senão você se humilhar diante da presença de Deus, assumir o seu erro. E ele falou: sou um Acã, peguei $100, que $100 é muita coisa. Estou impedindo a obra de Deus, vou devolver esse dinheiro à viúva amanhã de manhã. E no momento que ele falou isso, o Espírito Santo soube que era verdade, porque aquele momento, aquele ambiente que eles estavam vivendo não tinha espaço para mentira. E quando aquilo saiu, o Espírito Santo soube que era verdade, porque o Espírito Santo olha, Deus nos olha pelo que somos por dentro, não nossa aparência. E naquele momento em que ele disse isso, o mover de Deus caiu naquele lugar. Os relatos dizem que coisas extraordinárias começaram a acontecer, como se realmente tivesse um rasgo no céu, e todas as bênçãos que ficaram presas começaram a cair, e como uma bomba. Tem relatos que dizem que foi como uma bomba que caiu e aquilo abriu e foi atingindo todos que estavam ali. Algo extraordinário que estava sendo impedido por um pecado, mas no momento do arrependimento verdadeiro, a bênção de Deus chegou naquele lugar. Sim, é interessante esse relato, é interessante, não é uma historinha, não é inventado, isso realmente aconteceu. Isso é muito importante para a gente entender que para ser avivado não pode haver falhas. Não tem espaço, não tem como dividir, não tem como competir, né? Avivamento com pecado, arrependimento. Ou você se arrepende para viver o avivamento, ou você vai brigar eternamente, brigar entre aspas, eternamente essa luta entre carne e espírito, e a carne vai vencer. Então precisa haver o arrependimento, precisa haver a confissão desse pecado, não para o pastor, não para o irmão, mas para Jesus, aquele que pode perdoar os seus pecados. A gente tem falado o que é o avivamento, como começa o avivamento, e é extremamente importante a gente entender que o Espírito Santo ele só age em lugar onde não há pecado, né? E às vezes as coisas não acontecem porque há pecado, e a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa colocar realmente isso em pauta. É uma coisa que tem faltado, a gente confrontar o quê? O pecado. E a gente precisa confrontar, a gente precisa entender que enquanto tiver pecado, Deus não vai agir. E a decisão está nas nossas mãos, somente nas nossas mãos. Ele quer fazer, ele já derramou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo dele já foi derramado,
e nós não estamos fazendo uso desse Espírito Santo, vamos colocar dessa forma, nós não estamos sendo repletos do Espírito Santo, porque não nos arrependemos das coisas erradas que fazemos. Infelizmente, Vitor, o pecado ele não é um assunto tão popular, né, nessa igreja, né, na igreja atual. Confronto ao pecado. Exato, exato. O confronto, né? Você falar sobre o pecado, você falar daquilo que a palavra de Deus ele diz, daquilo que é contra, isso faz com que as pessoas se afastem. Eu tenho observado que, infelizmente, as pessoas elas não procuram se adaptar ao Evangelho, elas se adaptam a costumes de determinadas igrejas para que ela se sinta menos confrontada ou menos tocada. Ela quer adaptar o Evangelho à vida dela e não a vida dela ao Evangelho. Exato. Isso aí é um erro gravíssimo. Então as pessoas hoje lêem a palavra conforme o querer delas e não conforme o querer de Deus para a vida delas. E isso tem causado um estrago tremendo, porque a gente vê pessoas que se dizem evangélicas, que estão convertidas, que às vezes até fazem parte de lideranças da igreja, mas que não tiveram uma novidade de vida, não foram avivados, não foram revestidas do Espírito Santo, simplesmente pelo fato de querer adaptar o evangelho àquilo que ela quer viver. E abandonar o pecado, não estar pecando, não significa que a gente vai passar a ser santo. Não cometemos mais pecado, somos santos, puros, transparentes. Não. Abandonar o pecado é você lutar constantemente, abandonar ele da tua vida. Vão vir situações e você fugir. Se for preciso, fuja. José Sim. fugiu da mulher de Faraó, da mulher de Potifar. Da mulher de Potifar. José fugiu da mulher de Potifar. A gente não sabe qual a situação que ele estava, mas ele teve que fugir. Não teve como ele ficar ali, ele teve que fugir. Tem situações que a gente tem que fugir. Não viva uma vida de pecado, abandone. Se você fez alguma coisa, se você precisa liberar um perdão, libere. Se você precisa de perdão de alguém, peça o perdão. Se você pegou algo que não era seu, devolva. Se você fez algo se você cometeu algum pecado que pode de alguma forma ser desfeito, faça, para que você viva o avivamento e o fogo de Deus na sua vida. Eu vou até usar uma ilustração para exemplificar isso. O pecado, quando a gente fala em abandonar o pecado, é a prática dele. Nós não vamos ser santos perfeitos, mas existe uma diferença. Existe uma diferença entre eu pegar uma arma, carregar ela e esvaziar um pente em cima de uma pessoa. Eu matei essa pessoa, mas eu fiz consciente, eu tive essa intenção. Saí da minha casa, fui até um lugar para assassinar uma pessoa. Eu cometi um crime intencionalmente. Matei. Mas pode acontecer, que o Senhor me guarde para que isso nunca aconteça, de eu estar dirigindo e causar um acidente, ou em algum momento, alguma peça do carro falhar, eu atropelar alguém e eu vou matar essa pessoa. Só que foi um acidente. Para a justiça, nossa justiça, a justiça do nosso país, eu vou responder por crime. Só que existe uma diferença, eu não tive essa intenção. O que eu quero dizer com isso? Porque existem pecados que nós cometemos intencionalmente. E é esse pecado que nós temos que lutar. Porque nós vamos falhar, nós vamos errar. Existem coisas que vão acontecer e imediatamente nós precisamos pedir perdão. Mas é essa prática, né? Você ter essa intenção de pecar. Aí o Espírito Santo não age. Ou como estilo de vida, né? Isso. Estilo de vida. Então, no arrependimento, e isso não te causa dor. Você faz com a intenção, aquilo não te causa dor de você querer sair daquela situação. Então, se você trata isso como estilo de vida, no arrependimento não há perdão e nem salvação. É pior. Exato. E a Bíblia nos assegura, em 1 João capítulo 2, no versículo 1, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que não pequem. Mas, porém, todavia, entretanto, se alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cara, se você viveu uma vida de pecado até hoje, ou se você em algum momento da sua vida com Cristo, você caiu, Deus está ali e Jesus morreu por você. Ele está do seu lado. O sacrifício dele, o eterno sacrifício, foi por você, para que você pudesse se aproximar dele, viver esse avivamento, viver uma vida de arrependimento. Ele não fez isso para que você nunca mais pecasse, não. Isso faz parte da nossa natureza. Nós somos humanos, somos falhos, mas o nosso Salvador,
o nosso Redentor, que morreu por nós, ressuscitou e vive. Ele morreu para que você pudesse ter a chance de ter um perdão e viver uma vida de arrependimento, abandonando o pecado. Não esqueça disso, não se esqueça. Abandone o pecado, porque Deus quer uma vida extraordinária para você. Suas considerações finais, Vitor. Bem, eu vou ler Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O avivamento, ele começa com oração. Todos os avivamentos que já ocorreram, eles começaram com pequenos grupos, ou através de uma pessoa que envolveu mais algumas pessoas, e sempre orando, adorando e clamando a Deus por uma renovação, por algo diferente. Porque quem entregou a sua vida para Cristo sabe que as maravilhas do Senhor se renovam a cada dia. Então, a gente não pode se acostumar com o que Deus nos deu hoje. Nós queremos sempre mais dele, porque Ele tem sempre mais para nos oferecer. Então, não existe avivamento, renovo, sem oração. E o avivamento começa dentro da igreja, e eu vou agora falar do âmbito geral. O avivamento, ele vai começar quando uma igreja criar uma cultura de oração. Ter uma vida de oração não somente nos cultos, mas cada um individualmente na sua casa, no mesmo propósito. Olha, vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ou seja, a igreja precisa estar com o mesmo propósito. Nós vimos isso acontecer na Bíblia diversas vezes. Quando o Senhor dava uma ordem, ou a Moisés, ou a algum líder, e eles falavam: peça ao povo para que orem, peça ao povo para que jejuem. Por causa de quê? Por causa desse propósito. E a Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, através da direção dos pastores, pastor Sérgio Andrade, pastora Léa Mendonça, está dando direcionamento para a igreja. Avivamento. Então, nós precisamos diariamente estar unidos nesse pensamento, unidos com essa oração, de que, Senhor, aviva a nossa igreja. Por quê? Queremos ser uma igreja conhecida simplesmente por um renovo? Não, queremos ter esse avivamento para que nossa sociedade entenda e veja que o Espírito Santo, que Deus da Bíblia, age ainda nos dias de hoje. Amém. Tiago, suas considerações finais. Amém. Nossa, está dando vontade de dar uma glória aqui nesse estudo. Pena que é um estudo, porque dá vontade de pular aqui, porque, olha, eu estou arrepiado. Aqui, ó, o presente do Espírito Santo é tremenda, gente. É uma coisa linda de Jeová. É muito bom. Eu acho que é isso. Eu acho que para a gente concluir, o prazer em você estar na casa do Senhor, o prazer em você se relacionar com o Espírito Santo de Deus é algo que vai te trazer coisas sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Você vai passar a ver que a Bíblia, ela não é um livro de contos de fadas, ela não é simplesmente um livro histórico, mas a Bíblia é algo vivo, é algo dinâmico, é algo que pode ser colocado em prática na sua vida. Então, se eu pudesse, eu vou concluir, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu ia sugerir para que vocês não sejam crentes carros automotivos. Né? Então tem muito crente que é carro automotivo e crente barco à vela, né? O crente carro automotivo é aquele que se abastece do combustível, da gasolina, do gás, do álcool, passa o tempo inteiro fazendo suas viagens, suas corridas, e só quando ele está prestes a acabar com sua gasolina, ele volta para o posto para se abastecer, né? E o barco à vela, do que ele serve? O barco à vela, ele não tem combustível, ele é levado pelo vento, então ele não sabe para onde é que ele vai. Então o vento ele pode vir para um lado, pode te empurrar para o outro, oh meu Deus, é isso que o Espírito Santo ele quer fazer conosco. Vocês estão entendendo? Ele não quer que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com Deus, ele seja de você vir aqui, venho domingo para cá, me abasteço, encho meu tanque, saio a semana inteira, fico longe da presença de Deus, vivo a minha vida independente da minha vida de cristão, para que só no outro domingo eu venha me abastecer de novo, que a gente venha ser um barco à vela. Vocês estão entendendo? Que a gente venha ser levado pelo vento do Espírito Santo.
que você não sabe para onde você vai, nem quando você vai vir, mas que o direcionamento do Espírito Santo é algo que vai te trazer paz. Você não vai sentir necessidade de ser abastecido, porque você está abastecido o tempo inteiro. O Espírito Santo está te conduzindo. Oh, meu Deus! Oh, glória! É isso. Aleluia! É isso que o avivamento faz com a nossa vida. A gente começa a falar da presença dele, a gente começa a se encher. Nós somos vasos, somos cheios do Espírito Santo e nós queremos transbordar. Nós te convidamos a viver essa vida de busca incessante pelo Espírito Santo, por intimidade com Deus. Não tem como a gente viver nada disso que a gente está falando sem busca, sem oração. Se você tem problema em orar, poxa, Mateus, eu tenho dificuldade em orar, eu tenho dificuldade em ler a Bíblia. Cara, segunda-feira, às 7h30, toda semana, a gente está aqui na igreja orando. Se a sua dificuldade é orar, porque você está sozinho, vem para cá, a gente ora com você. Se a sua dificuldade é ler a Bíblia, procura um irmão, procura a gente vai estar disponível para te ajudar, a gente está aqui para caminhar junto contigo. A Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que um só, porque se um cair, o outro está ali para levantar. Então nós estamos aqui estendendo a mão para você. Se você está difícil, se está difícil para você, complicado, ler a Bíblia, entender ou ter essa vida constante de busca e adoração, nós estamos aqui para te ajudar. Não porque somos melhores, mas porque Deus quer usar essa igreja unida e nós precisamos estar como um corpo. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado por essa aula, essa manhã. Que os corações em casa, Pai, sejam tocados pelo Teu Espírito. Que já desde hoje as pessoas comecem a sentir essa chama arder. Que venhamos entender cada vez mais, Pai, do que é o avivamento, o que o Senhor quer fazer na nossa vida, o que o Senhor quer fazer no nosso bairro, nas nossas casas, nas nossas famílias. A Tua palavra nos surpreende a cada dia e o Teu agir nos surpreende ainda mais, Pai. O que o Senhor tem para nós é maior do que podemos imaginar. Que nós possamos estar envolvidos com o Espírito Santo, Te buscando, Pai, orando, clamando a Ti, Te adorando com todo o nosso coração, para que possamos alcançar o nosso objetivo e o alvo, que é Cristo Jesus. Muito obrigado. Acende a chama do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Semana que vem vamos estar aqui de novo, continuando esse tema, aprofundando um pouco mais, para a gente saber ainda mais o que não é, que a nossa carne, ela às vezes tenta confundir a gente, o inimigo tenta confundir, então a gente precisa estar centrado. Semana que vem vamos falar ainda mais sobre avivamento e eu espero você essa noite aqui na igreja, nosso culto, Vitor. Às 19 horas, não perca. Se você puder vir, dentro das recomendações que o nosso pastor tem falado, venha, a igreja está preparada para te receber. E se você ainda não pode vir, não tem problema. Nos acompanhe através das nossas lives, curta as nossas redes sociais, compartilhe o nosso link, se inscreva no canal, ativa o sininho, faz tudo que você já sabe que tem que fazer, mas esteja conosco, seja virtualmente ou seja presencialmente, porque nós chamamos e queremos estar junto com vocês. Amém. E se vier, traga a lenha, porque é tempo de acender a chama de Deus na nossa vida. Traz a lenha que o fogo o Espírito está mandando. Amém. Todo dia. Até semana que vem, pessoal. Tchau, gente.